Ok, voltamos, gente, ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, montado pela Lua Bezerra, essa fantástica professora e coordenadora de design da Maurício de Nassau. Ô, gente, eu gosto dela, Pablo, gosto muito de você. A recíproca é verdadeira. Eu sei, se não fosse também eu não ia gostar de você, porque a recíproca também ia ser verdadeira. Mas eu estava conversando com o Flávio Cordeiro, que é estudante de design, ilustrador, e eu dizia, o Flávio, no princípio da tua conversa, que eu acho fantástico o ilustrador. Fala um pouquinho sobre isso. Ilustrar não é simplesmente eu vou pegar uma ideia e botar no papel, não. A gente estuda isso. Com certeza. A gente tem um contato com o cliente, a gente vê o sonho dele e a gente vai fazer esse sonho dele se materializar. Transformando em perguntas, contextos, aí vem desenhos, conteúdos, horas de loucura, horas de pesquisas e com sonhos. certeza, a história é muita coisa bonita. É muita coisa por trás que você pergunta e diz, faz aí em 15 minutos que é uma pizza. Porque a gente podemos conversar, porque é tanto estudo que as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem avaliar a criação de um objeto, a criação de uma marca. Conceito de uma cor. Justamente. Se confunde ilustração com desenho, na verdade. E pronto, exatamente. E a Fala. ilustração, ela vai muito além disso, porque ela tem que ser uma representação que também vai visualmente se comunicar com o público. Exatamente. Uma coisa é uma ilustração para o público infantil, outra coisa para um público mais clássico. Exatamente. O Carvalho pode falar muito bem disso. Exatamente. Então, está na hora de desmistificar isso. Desenho é uma ferramenta de comunicação. Perfeitamente. Ilustração é um outro ambiente. Perfeitamente. Que usam a mesma ferramenta. Sim. Mas é Ou outra não, história. A gente Ou não. já trabalha ilustração digital, Sem uma dúvida série alguma. de outros Sem dúvida alguma. formatos. Mas na verdade, o que eu acho bonito na ilustração, se eu estiver errado você me diga, é a alma da ilustração. Se a ilustração não tiver alma, se você não olhar para ela e não entender que ela está dizendo alguma coisa em relação ou ao texto de um livro, ou até a nada, não dizer nada. Esses problemas que nós estamos vivendo mundialmente, como o caso da França e aqui o caso de Mariana, puxa, caberiam ilustrações mudas, Mas maravilhosas. Foram feitas Eu sei, ilustrações incríveis, eu sei. inclusive do menino Sírio. Foram feitas Sensacional a dele. coisas realmente marcantes. Pena que Marcante. nem sempre a mensagem é absorvida. Compreendida, né? Às vezes não chega. Mas aí é que eu acho, é um poder muito grande, não é? Eu acho assim, esse poder de você mostrar uma informação através de um objeto, esse objeto sendo limpo, claro e eficaz. Isso que eu acho interessante na criação. E obviamente que há uma técnica também por trás Sim. disso. Sem dúvida alguma. Tom Carvalho, grande Tom, web designer, 13 anos de carreira, deve ter feito muito site por aí. Ave Maria, deve ter sites que a gente conhece aí, adoidado, e quem assinou, quem botou o nome lá, foi o Tom Carvalho. Possui trabalhos publicados na Europa, África e fundações governamentais nos Estados Unidos. Busca sempre em seus trabalhos a união perfeita entre sistema, acessibilidade e alto impacto visual. Criador do projeto Logos de Maceió. Tudo bom, meu amigo? Como vai você? Tudo bom. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Vamos começar pelo fim? Vamos começar pelos Logos de Maceió, que não é o fim. Vamos. O Logo de Maceió foi um projeto que surgiu totalmente com o intuito de homenagear a cidade. Maceió está completando 200 anos esse ano e eu achei que por 3 anos de carreira eu estava devendo uma homenagem à cidade, né? Todo ano eu sempre faço alguma coisa diferente e eu queria fazer uma homenagem que fosse realmente diferente do que normalmente tem sido, né? Normalmente a gente vê Maceió sendo retratada só pelos bairros mais nobres, então, assim, praias, Alagoa. E eu acho que Maceió é muito mais do que praia, é história, é cultura, é tradição. E cada bairro conta a sua história, né? Tem a sua personalidade. Então a ideia do projeto foi justamente homenagear a cidade como um todo. Sendo que cada bairro foi retratado em forma de uma logo igualitária, né? Então não teve bairro que sobressaiu ao outro. Todos eles foram colocados no patamar de igualdade
sendo que a grande homenageada de fato foi a cidade de Maceió. Como é que você conseguiu estabelecer essa unidade entre bairros, de um modo geral, absolutamente diferentes e distintos uns dos outros? Inicialmente eu comecei o projeto, na verdade, em fevereiro. A parte mais longa do projeto foi a parte da pesquisa histórica, realmente. Isso. Eu fiz uma pesquisa histórica muito vasta, conversei com moradores dos bairros para saber detalhes da história daquele local, né? Cada bairro tem a sua particularidade, tem a sua essência. Então, o que eu busquei foi justamente isso, retratar a personalidade de cada bairro, contando um pouco da história. No projeto de logo, mais ou menos assim, mais ou menos não. Um projeto de logo, ele tem que passar a mensagem no primeiro olhar. Quando você bate o olhar naquela logo, você tem que entender o que é que aquilo está lhe passando. O que ele está lhe dizendo. O que ele está lhe dizendo, né? Então, isso é mais ou menos o que o projeto está fazendo. Quando você bate o olho na logo daquele bairro, você entende a história que aquele bairro tem por trás, né? Bom, qual foi o bairro mais difícil de você estabelecer uma logo? Eu tive, assim, alguns bairros que eu tive dificuldade, porque são questões mais históricas, realmente, né? Um dos que eu tive, assim, até hoje que eu tenho algumas dúvidas, é Jacarecica. Porque das pesquisas que eu fiz, Jacarecica é uma palavra indígena que significa Iacaré, Acica, que traduzindo quer dizer a morada do jacaré. Só que eu fui buscar em registros históricos se realmente existia jacaré naquela localização, né? E eu não consegui encontrar nenhum registro de fato. Não existia. Que existia. Eu não sei se realmente existiu ou não. Eu sei que aquela área foi uma área muito, que é um aterro, né? Mas com essa crise da habitação, você já avisa pro jacaré, está em casa deles aqui. Não é não? Sensacional. Você já pode abrir aí, ó, tem casa para jacaré aqui, não tem para gente, mas tem para casa. É verdade, é verdade. Agora me conta essas suas experiências, por exemplo, na Europa, e quando você fala em Europa e dá um salto para a África, a gente imagina que o trabalho deve ter sido excitante. Foi, com certeza. Assim, há 13 anos de carreira, me deu uma certa bagagem e um certo portfólio para que outras localidades achassem o meu trabalho, né? Então, cada vez que eu faço um trabalho, geralmente um cliente puxa o outro. Um cliente vem puxando o outro. Então, é um cliente que conhece outra empresa, que conhece outra, e quando você vê, você forma uma rede de clientes onde eles meio que se conectam, né? Uhum. Então, foi aí que, numa ocasião, um amigo, passando lua de mel em Nova York, conheceu um rapaz que precisava desenvolver um site. E aí, por coincidência, esse rapaz é um cara que também é de Maceió e que é o proprietário da maior fundação de doadores de medula óssea dos Estados Unidos. Por coincidência, ele, por muita honra minha, né? Muito honrado, eu tive em fazer esse trabalho, né? O site da fundação hoje é assinado por mim. Como é o nome da fundação? Fundação Icla da Silva. Eu queria que você deixasse o endereço para os telespectadores verem. Icla.org. Como é? Icla.org. Icla. Icla.org. Muito bom, muito bom. Na verdade é um brasileiro. Vamos acessar para ver, porque eu acho muito importante isso. Saber que nós temos um alagoano, um brasileiro. Prestigiar, né? Prestigiar, que está botando o seu trabalho para fora. Isso foi nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. África. Na África eu tenho um parceiro lá que também me conheceu a partir de projetos que eu desenvolvi por aqui, em Moçambique. Uhum. Eventualmente, cada uma vez por mês a gente desenvolve um projeto para lá. Então é um projeto que é feito pensado para lá, para o público africano, que é totalmente diferente daqui, né? Todos esses trabalhos que a gente está fazendo para fora, está sendo uma pesquisa muito grande, porque por mais que a gente vive um mundo globalizado, onde a gente meio que se comunica, mas cada região tem a sua cultura, tem o seu aspecto, que a gente tem que transpor isso para lá, para que fique acessível na cultura deles, né? Agora, Tom, a grande pergunta, como é feito isso comercialmente falando? Assim, a gente faz aquele tradicional estudo de mercado, né? A gente, por exemplo, quando eu fiz o site da Fundação Norte-Americana, foi um desafio muito grande na minha carreira, porque eu estou muito acostumado a desenvolver projetos para cá. E a concepção de vista de design americano é muito diferente do que normalmente a gente acessa aqui. Então eu tive que fazer uma pesquisa muito grande, pesquisar os sites de lá, o que o público espera, para conseguir adequar ao mercado americano um projeto realizado por um brasileiro. Certo, mas eu digo comercialmente. Como é estabelecido esse contato? É estabelecido um contato, você ganha por isso. Sim, sem dúvida alguma. Uhum. Não é? Outro dia eu vi meu filho fazendo um contato também com um americano em Nova York, se entenderam muito, e não se entenderam. Depois se entenderam. Mas é por aí. Parece que há uma ligação muito forte entre brasileiros e o mercado exterior. Assim, eu acho que o povo... Sem precisar sair daqui. Assim, no trabalho de Nova York, eu terminei que fui para Nova York para apenas o lançamento do site. Okay. Né? Mas todo o desenvolvimento foi feito aqui. Uhum. E a parte de comércio, assim, é uma parte que flui muito legal.
comercial, porque hoje em dia a gente tem tecnologias que permitem que pagamentos sejam feitos, que a parte comercial seja toda feita a partir mesmo com a distância, né? E o que é interessante falar é que, apesar de desenvolver projetos para fora do Brasil e para aqui também, tem cliente em Maceió que eu faço site e que eu nunca encontrei com ele pessoalmente, apesar de viver na mesma cidade. Aqui em Maceió? Aqui em Maceió. Mas veja você. Não quer nem lhe dar um abraço pelo trabalho bonito que você fez. O contato todo feito online, né? Então, assim, a gente tem esse privilégio. Me diga uma coisa. Recentemente, a gente desenvolveu um novo site para o Tribunal de Contas. E eu tive o meu foco, que eu passei para a minha equipe e acabaram desenvolvendo assim, eu posso estar errado. Eu gostaria até que você visse para dar a sua opinião. Sim, claro. Eu disse, eu quero um site arejado, absolutamente arejado. Eu não quero um site que as pessoas dizem, já é de tribunal e é pesado. Não interessa. Eu quero um site... E eles conseguiram fazer um site altamente arejado. É um caminho, é uma filosofia? É uma tendência totalmente atual, né? Totalmente atual. Assim, hoje a gente preza muito pela velocidade do acesso. Muito bem. Então, porque, por exemplo, a gente às vezes está no trânsito, precisa pegar um telefone, precisa mandar um e-mail. Então, quanto mais simples e arejado, digamos assim, um site seja, ele tem a tendência a ter mais sucesso. Sem dúvida. Porque você encontra as coisas com mais rapidez. A vivência do dia a dia de hoje, assim, a velocidade de informação que a gente precisa acessar, faz com que a gente precise realmente ter esse conteúdo mais rápido, né? Concordo com você. Cadu Primola, olha que nome danado de bonito. Vamos lá, diga aí, Cadu. Pega o microfone aí. Tudo bem com você? Tudo bem. O Cadu é formado em design pela UFPR, Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei lá em Recife. Muito bem. Você Trabalhou com quem? Trabalhei em Recife também, né? Me formei. Sim. Tive experiência no mercado pernambucano, como você teve também durante vários Os anos. mais renomados estúdios de design do Recife, tendo materiais premiados nas 2 últimas edições do Salão Pernambuco Design. Pode dizer quais foram os trabalhos. Isso. A primeira vez que estive no Salão Pernambuco Design foi na mostra estudantil, né? E 4 anos depois eu estive já no primeiro ano recém-formado, no presente de formatura, foi coautoria em 2 trabalhos, em 2 projetos, foram 2 projetos nas 2 categorias mais competitivas do prêmio. Uma de marca de identidade visual, certo, que é a identidade visual da Faculdade Barros Melo, que é a ESO, lá em Olinda. Perfeito. O símbolo de concepção minha. E um projeto editorial gráfico, que a gente fez uma revista da Vila da Capunga, que é uma área tombada pelo patrimônio histórico, né? É onde fica, inclusive, a Nassau, de lá de Recife, e toda aquela área tombada, e a gente faz. E um dos anos o estúdio de design que eu trabalhava foi selecionado para fazer a revista Identidade Visual, e esse trabalho também foi premiado lá em Recife. Então, graças a Deus, no ano que eu fui formado, não faltou convite para trabalhar em Recife, desenvolver vários projetos lá. Em termos de, pelo menos em termos de tamanho já é. É o mercado mais maduro, já. É um mercado mais maduro. Inclusive, o pai do design brasileiro, que é Aloysio Magalhães, é pernambucano. Sem dúvida alguma. Pernambucano. Inclusive, o dia do design, que é comemorado dia 5 de novembro, é em referência ao aniversário dele. E por ele ser pernambucano e ele estudou design na Alemanha, na escola de Ulm, ele foi, junto com o Alexandre Wollner, foi um dos que trouxe o design para o Brasil, e pelo fato dele ser pernambucano, você sabe que o pernambucano é barrista, dá bastante valor às coisas que é de lá. Eu sou casado com pernambucana, meu amigo. Eu sei o que é isso. Exatamente. Então, o pernambucano, ele tem aquela coisa aquela relação afetiva muito forte com o design. Entendeu? Então, é um mercado mais maduro por conta disso, porque a faculdade... Agora aqui para nós, puxando o saco da mulher em casa. Claro. Recife é um design. Sim, não é? Sem dúvida. É impressionante. E parece que as pessoas entendem tanto isso, que estão agora diluindo o Recife, começando a fazer os detalhes virarem design. Você entra hoje no porto de Recife, é uma coisa de louco. Uma das coisas que me impressiona no povo pernambucano é essa valorização da identidade. Exatamente. Eles têm uma identidade muito forte. Eles têm consciência disso. Né? A gente, aqui em Maceió, a gente às vezes tem essa dificuldade de fazer com que o cliente entenda que qualquer marca, qualquer empresa, ela precisa, antes de qualquer coisa, de uma identidade. Então, o que as pessoas erroneamente às vezes chamam de só a marca, não se restringe ao símbolo visual, mas sim a identidade de uma pessoa, de um produto, de uma empresa. E isso é muito importante, é um diferencial no trabalho. Eu acho que pois é isso que o povo, de um modo geral, precisa entender na profissão de vocês. Sim. Não é? Nós estamos buscando para vocês a identidade que vocês ainda não encontraram. Aí diz assim,
Eu tenho minha responsabilidade, eu tenho a minha personalidade, eu sou isso mesmo. Que burrice, meu Deus do céu, ninguém está querendo mexer na sua personalidade, não é? Verdade, verdade. Mas na identidade, até para os negócios, até não, para os negócios sobretudo. E sem dúvida, Geraldo, isso é convertido em números, né? Por exemplo, à medida que Recife, por exemplo, é vista como uma cidade de design, tudo é feito com cuidado, com atenção, né? O turista volta mais satisfeito, volta falando bem da cidade. Então, por exemplo, lembrando o trabalho do Tom também, os 200 anos de Maceió, né? Maceió poderia, do ponto de vista do mercado, até por questão do poder público também, investir mais. Muito, sabe? né? E, por exemplo, em Pernambuco, o governo do estado e a própria prefeitura do Recife são grandes compradores de design. Tem contrato com consultorias de fora, treinos profissionais, a prefeitura tem um centro do design do Recife, então olha, isso até para acho, pensar para Maceió. Cadu, eu acho que o maior exemplo que nós podemos dar é o seguinte: vá conhecer a estação de passageiros do Porto de Maceió. Me pergunte se, ou de Recife, do Recife. Me pergunte se Maceió tem estação de passageiro. Pelo menos tem a estação de passageiro. O cara salta do navio no sol. Nem isso tem. Então, e nós estamos falando de uma terra que tem o maior patrimônio turístico, talvez, do Nordeste. Os principais destinos turísticos do país hoje. Um dos melhores destinos. Mas ele não é tratado como tal. Aí muda tudo. Quando vocês, profissionais do design, por exemplo, deveriam estar hiperatrelados a essa composição da Secretaria de Turismo, de Desenvolvimento, etc. Deviam ser os cobras. Mas o problema do local de Maceió é que, ao contrário de Pernambuco, não se tem essa visibilidade, não se tem essa consciência local. Por exemplo, lá é muito mais valorizado a mão de obra, lá é muito mais valorizado o profissional pelo que ele é, pelo resultado. Aqui, por exemplo, o Tom, ele fez um trabalho excelente agora, parabenizando a cidade, e existe uma turma que não acha legal. Então, dentro da própria classe, às vezes, não se tem essa conscientização, como se tem em Pernambuco. Pernambuco, ele é valorizado porque os próprios profissionais, além de se valorizarem, valorizam o ecossistema. Aqui não existe ecossistema. Esse é o grande problema. E outra coisa que eu ainda acho muito sério, eu ainda vou insistir muito nisso, a gente precisa começar a criar uma leitura diferente. Publicitários e designers não são concorrentes. Não! São complementares. Nós trabalhamos juntos, nós temos conhecimento, o marketing, o jornalismo, a redação de texto, a criação. Todos. Isso é um trabalho em conjunto. As grandes agências hoje trabalham com profissionais. O referencial existe, ninguém cria o tempo todo do zero, né? Eu até questionei isso da outra vez, no nosso bate-papo, que as agências incorporaram agora estúdios de design dentro das agências de publicidade, fazendo essa interação. Claro, que tem que porque a importância da interação de um com o outro, não da divisão. Mas é que essa divisão. Tem que existir, mas veja bem, essa divisão aconteceu a partir de um determinado momento em que a tecnologia entrou. Veja bem, a minha agência de propaganda no Recife, eu estou falando de 1986, 87, por aí, quando eu fechei, eu tinha um departamento de arte que tinha 18 pessoas dentro do departamento de arte. Ali você tinha o que fazia o layout, você tinha o que fazia a finalização, você tinha o PESTAP, você tinha o laboratório que fazia as fotoletras, você tinha tudo ali dentro, com pessoas integradas para chegar a um denominador comum. E pense quando chegava num dia de sexta-feira e tinha anúncio de varejo para o sábado. Que loucura que era você fazer aquilo quando você não contava com computador, com coisíssima nenhuma. As coisas eram feitas na mão, os layouts eram feitos com grandes artistas na mão. Não é verdade? Exatamente. E saíam trabalhos incríveis. Sensacionais. Mas só que, aí eu falei isso para chegar na tua tese. Aquelas pessoas se integravam para o trabalho sair. Sim. Hoje o trabalho ficou muito unilateral. Individualizado. Muito. Você senta à frente de um computador, você quer ser o dono do texto, o dono da ideia, o dono do design, o dono da ilustração. A questão do ego. Uma coisa grave, que era justamente isso que eu ia citar. As pessoas começam a analisar os trabalhos da seguinte maneira: eu gosto de você, o seu trabalho é bom; eu não gosto de você, o seu trabalho é ruim. E isso precisa ser combatido com muita veemência. Com certeza. Porque o nosso olhar, o olhar do designer, do jornalista, do web designer, ele não é um olhar sentimental, ele é um olhar técnico. Nem pessoal, né? Diagnóstico, muito menos pessoal. A gente trabalha com diagnóstico.
O trabalho do Tom, além da iniciativa muito ousada, que ninguém se dispôs a fazer, ou por algum motivo, enfim, ele usa referenciais porque ele se baseia em coisas que já existem. Você entra na história com esse trabalho. Né? Então, se você faz representar, história exato. e entra na história, não tem a dúvida. Perfeitamente. Não é verdade? Perfeitamente. Agora, isso é preciso ser divulgado. Mas ele teve, né, para Se eu soubesse que você terror, vinha aqui com esse assunto, eu teria pedido a você que me trouxesse pelo menos algumas das logos dos bairros de Maceió. foram incríveis. E virou minha capa de Facebook. Você está convidado para ir para o bate-papo com todos eles, com outro programa. Já teve aí. Combinado? Para você poder... Não, porque eu acho um assunto muito interessante. Eu, inclusive, olha, sem a técnica, sem a mesma tecnologia sua, eu já tenho uma bela admiração pelo José Aldemir. Você conhece o José Aldemir? José Aldemir, ele tem um site que se chama Bairros de Maceió. Conhece? Bom, pronto, ele não tem nenhuma técnica visual da coisa, mas ele sabe tudo sobre os bairros de Maceió. Ele bota 50 ou 51 ou 52 bairros do site dele. É o que imagine você me apresentando esses logos, essa coisa toda. É belíssimo, é belíssimo. Foi incrível. Não é? Então, eu acho que esse problema que você tocou, que é um problema muito sério da desintegração. Eu acabei tocando porque o Cadu vem de lá e tem muita experiência de lá, né? Então, o que ele vivenciou lá, ele pode até continuar, até atrapalhar ele na fala dele, mas a vivência, o mercado em Recife é um, aqui é outro. Mas é engraçado que há uma integração de profissionais daqui lá e de lá para cá, é tanto que o Cadu exerceu lá. Então, acho que o que falta aqui na nossa região é essa interatividade, essa integração, o vestir da camisa do segmento. Eu posso falar? Eu ainda arrisco a dizer que você falou bem assim, o que faltava, na verdade eu acho que não falta mais, porque o circuito design foi o divisor de águas. Eu ia chegar no circuito design, mas daqui a pouco a gente acaba o primeiro bloco. No terceiro bloco a gente vai falar sobre o circuito de design. Bacana, então. Tá certo? Tá bom. Deixa o Cadu continuar o que ele estava dizendo para a gente não perder o pensamento. Vamos lá. Não, é isso, já perdi um pouquinho aqui. Não, é principalmente no que ele acabou de dizer, dessa integração que existe lá. E olha, a gente não está fazendo nenhuma forma de barrismo aqui, não. Claro, e eu fico à vontade que eu sou carioca criado com tapioca. Então, vamos ter. Certo. Não, claro, o design é uma atividade multidisciplinar, né? Como o Tom estava falando, envolve pesquisa, tudo, você se relaciona com os profissionais. É interessante trabalhar em equipe. Então, mesmo que você trabalhe só, você seja freelancer, você se relaciona com os profissionais também pelo sucesso do projeto. Mas você não acha que o sol acabou? O sol acabou. Sim. O sol está se acabando. Não, claro. Ninguém mais consegue trabalhar só, não. Um depende do outro. Essa é a grande filosofia da linha de produção. É a linha de produção. Tem que entrar na atividade normal, não só na fábrica de automóvel, né? A internet também possibilita também. isso, né? Você pode estar aqui em Maceió e estar compartilhando o projeto com outra pessoa que Com está certeza. em qualquer lugar do mundo. Não é? Até mesmo a pessoa o seu outro colega de trabalho, o seu dupla pode estar até aqui em Maceió e cada um no seu escritório trabalhando. Porque hoje em dia tem trânsito. É verdade. Né? O Cadu foi responsável pela sinalização, pelo projeto de sinalização do aeroporto de Natal. Muito bom. Então, é uma cabeça com conhecimento técnico falando para pessoas de contextos, de idiomas, de cenários. Você falou sobre isso lá em Natal? Sim, teve um evento lá em Natal, eu dei uma palestra também na Nassau explicando todo o projeto. Tudo bem, mas você falou para o grande público? Lá em Natal? Não, porque eu estava pelo lado de uma multinacional, estava trabalhando pelo lado dos argentinos, vamos dizer assim, mas foi bastante divulgado. Quando você for a Natal, me avise, porque você vai ser entrevistado pela Cabugi, que é a Globo de lá. Ah, legal. Para falar sobre o projeto de lá de Natal. Vou botar a Michele Rincon na sua frente, que ela disse que eu sou o padrinho dela, porque ela ia ser veterinária, eu digo, vai ser jornalista. E é um sucesso de Natal. Volta e meia ela está aparecendo aqui no Nacional. Fico muito feliz. Inclusive, nessa última avaliação da ANAC, no meio do ano, o aeroporto de Natal ficou com 10 quesitos entre os melhores do Brasil, inclusive no quesito de sinalização. Isso é muito Foi a bom. minha responsabilidade. Você sabe quem está na ponta da mesa? Sabe quem está na ponta da mesa? Daisy! Passa o microfone para Daisy. Microfone lá. Tudo bom, meu amor? Como vai você? Tudo bom.
como vai você? Eu vou ótimo. Eu vou sempre ótimo quando você se apresenta, porque você se apresenta, você traz gente, você leva gente boa pra mim, lá no bate-papo, por aí vai. Aí quando foi nesse agora que a Lua montou o programa todinho, ela disse, eu também vou. E eu vi lá o diálogo, ela disse, eu também vou, fez muito bem, não foi, Deise? Pois é, eu vim na verdade para acompanhar, né? Porque o meu papel é ficar mais nos bastidores como assessora de imprensa, mas é sempre uma honra, né, poder sentar com você, com esse grupo tão talentoso, para poder debater um assunto assim que Alagoas precisa abraçar, na verdade. Eu também acho que cala a boca, não fala mais nada, porque você disse que ia ficar lá atrás, eu não vou deixar, e para você não ficar lá atrás, você só fala no terceiro bloco. Pode continuar com o microfone na mão. Fechado? Fechado. Fechado, vamos lá. Vamos lá, gente. Olha, não, agora vai ser rápido, viu? Rapidinho. Lavou o carro? Onde? Não foi na Ecoprime? Tem que ser na Ecoprime. Meio litro de água só. Você tem que ajudar a ecologia. E ele sai como de fábrica. Enceradíssimo, maravilhoso, lindo. Ali, logo depois do Palato. 2 ou 3 lojas depois do Palato. Não para, você para na porta e diz... Não, o cara ensinou errado. Não ensinei não. Você vai ver uns carros de luxo lá, não tem nada a ver. É lá mesmo. Pode ir que é lá mesmo. Sem problema. Quer aprender tudo sobre o gás encanado? Vai na Gás Conforto, lá Passeio Estela Maris. No Passeio Estela Maris. Lá tem uma lojinha que te ensina tudo sobre gás encanado. E quem não tiver a cabeça de saber que a energia está em crise, que a gente precisa mudar e ter opções, não vai. Você não é assim, você vai. Não? Vai lá conhecer. Como também vale a pena você ir lá conhecer o projeto do Riacho Doce Beach Residence, ó. 303 apartamentos todos voltados para o mar. E você ainda olha o mar e ainda vê aquela areia assim na tua porta, a coisa mais gostosa do mundo. Vai conhecer, vai lá, Riacho Doce, na beira mesmo, você vê, passou na estrada, você vê. Não tem erro. Buffet da Isabel Pinheiro, 20 anos agora fazendo delivery de tortaria. Não tem mais aquela tortaria que existia lá naquele prédio do Square, não. Mas tem a tortaria delivery. Você pede e vai em casa. É muito melhor do que você procurar estacionamento. Você vai em casa, não é? Pois é. Eu tenho que lembrar um negócio muito importante para vocês. Vamos começar em janeiro, agora o carnaval é mais cedo. O carnaval é no princípio de fevereiro. Então as prévias são em janeiro. E prévias de primeiríssima qualidade, obviamente, o Vermelho e Preto no Jaraguá Tênis Clube. E as mesas para o Vermelho e Preto do Jaraguá Tênis Clube já estão à venda. Corra, porque é uma prévia fantástica, absolutamente consolidada e que é tudo incluído. Tudo incluído, é uma maravilha. Voltamos já.